Olá, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, discutindo os quase 10 anos do Bolsa Família. Você pode ainda participar, 34861721 à sua disposição, ou pelo Twitter, Hamilton Nog. Participa aqui conosco no estúdio Ieda Castro, assessora técnica da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Também Deodato Ramalho, vereador em Fortaleza e líder do PT na Câmara. Ieda, Deodato, é o seguinte, uma recente notícia do Correio Brasiliense mostrou que os professores da UNB fizeram um determinado estudo e que o Bolsa Família teria contribuído até agora apenas com 1% de redução da concentração de renda no país. E aí? Olha, eu acho que isso só vem demonstrar, e que é conhecido no mundo todo, que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Fortaleza é a cidade mais desigual das capitais brasileiras, a cidade mais desigual. Só perde para Goiânia, né? Pois é. Então, isso só vem demonstrar de que, de fato, nós precisamos fortalecer cada vez mais esse programa, porque a alta concentração de renda nesse país é extraordinária. Mas também há um outro indicador interessante, que o Bolsa Família, apesar dessas limitações, ele já ajudou, claro, junto com outros programas e tal, ele já ajudou a reduzir a mortalidade infantil em algo em torno de 18%, o que é muito importante. Mas seria muito difícil e muita pretensão achar que um benefício de transferência de dinheiro, porque é isso, não é nenhuma renda que dê condição de ser proprietário. Uhum. Ninguém consegue ser proprietário com o Bolsa Família. Uhum. Ele é consumo, é como se você ganhasse aquilo ali para custear a sua vida. Uhum. Você não consegue comprar um bem que você suba na escala de proprietário. Então, o impacto na concentração de renda, ele é baixo mesmo. Uhum. E não é a pretensão do benefício. O que o benefício faz, ele diminui a desigualdade social na perspectiva que amplia o acesso das pessoas ao consumo. É pelo consumo que se mede qual o efeito do benefício na vida das pessoas. E qual o efeito do benefício? Consumo básico, questão né? O consumo, também o consumo, além do básico, quer dizer, tem pessoas que estão comprando que para alguma pessoa mais da elite acha uma antena parabólica. Ou eu vi hoje, eu pago a internet do meu filho. Pô, se a gente tivesse internet gratuita para todos, esse dinheiro já seria gasto com outra coisa. Em relação a impostos, quanto ele gera, já se sabe? Já tem uma pesquisa de um professor também da UNB, e ele é Vilásio Salvador, que ele diz o seguinte, 40% do valor pago de benefício, ele volta para o governo em forma de impostos. Então, a cada R$1, 40 centavos volta para o governo. 40 centavos volta para o governo, porque eu consumo, eu estou comprando alguma coisa e estou pagando indiretamente. E fortalece, inclusive, aquele mercado local, né? No caso do interior, como o Deodato disse. Enriquece a economia e é bom também para o governo. Tá. Bom, vamos atender mais uma ligação. Alô, boa noite. Caiu? E esse é o tipo do... Caiu. Você não pode sonegar. Né? Esse é o tipo do imposto que é um imposto seguro para o governo. Porque você não tem como sonegar. Então, sob o ponto de vista econômico, o Bolsa Família, ele é muito importante. Sob o ponto de vista comportamental, em relação àquela grande confusão que houve da liberação de 2 pagamentos, sem querer entrar no mérito aí de culpa, a política que acaba tomando tempo e a gente não chega a canto nenhum, não é assustador para vocês aquela horda de gente, não demonstra uma fragilidade na questão, inclusive da educação, que é um pilar do Bolsa Família? É um sistema complexo pra caramba. Você imagine 190 mil pessoas né, recebendo o recurso durante o mês e ele tem a data certa para receber aquele dinheiro. Então, chegou no dia 5, ele já sabe que aquele dinheiro vai cair na conta. E ele vai lá. Então, qualquer ruído, qualquer fofoca, qualquer... Não é muito frágil, não? Então, ele é frágil porque ele é um sistema de pagamento, como é um sistema de qualquer folha de pagamento, que pode dar um problema de você imaginar o seguinte, mude a data de um dia ou antecipe o pagamento da folha de pagamento da Prefeitura de Fortaleza por um dia, para você ver a loucura que é as pessoas indo buscar esse dinheiro. Então, eu não acredito que seja fragilidade. Eu acho que é a complexidade de um sistema de pagamento individual, que é direto para a pessoa, e ela está dentro de um jogo bancário. E esse episódio também serve para nos alertar, não apenas nesse tema, mas em qualquer situação. Né? Com a facilidade da comunicação hoje, nas redes sociais,
Às vezes a gente posta algumas coisas no Facebook, no Twitter, as coisas mais estapafúrdias do mundo, né? Aí, de repente, alguém cai na esparrela alguma e tal. ressonância. E todos Tem os vários beneficiários casos, do tem até Bolsa Família, hoje, ele tem celular. Ele está plugado na Isso. internet. E tem até hilário, por exemplo, teve aquela situação em que o deputado federal, uma personalidade pública do país, um político muito experiente, né? A turma fez uma brincadeira com ele, lá um blog de brincadeira, e colocou que iam mudar na cédula, né, de R$100, sei lá, tem Deus seja louvado, e aí colocaram para ele que a Dilma tinha mandado uma proposta para o Banco Central, estava tirando Lula seja louvado. Ele o cara acreditou, retuitou e foi uma confusão. Então, uma outra questão que eu acho que é importante colocar em relação a isso, que tem a ver um pouco com a minha fala inicial, dessa experiência que eu tive de vida, de presenciar coisas no interior, dessa subordinação das pessoas, mesmo na hora da extrema necessidade, tinha que estar mendigando a um político, a um vereador, a um chefe eleitoral para poder se alistar nas bolsas de emergência. Você não tem mais a cesta básica bem ali, e para né? trabalhar, Ieda, inclusive para trabalhar nas propriedades do latifundiário, ganhando dinheiro público. Que era isso. Né? E agora não. Quer chova, quer faça sol, você tem um programa institucionalizado. Ele tem a O liberdade cidadão de tem o escolher. seu cartãozinho, se ele preencher os requisitos, ele entra sem intermediário, vai lá com o cartãozinho dele no banco e retira. Bom, Abre conta. O Ministério deve ter um A inclusão índice bancária também, né? abre um índice de resolutividade, né? Quanto tempo eu consigo resolver 100 mil famílias ou 100 mil pessoas? Há uma projeção para um determinado fim, mesmo que longo, do Bolsa Família? Eu diria assim, que a pergunta que o Equador fazia, a Colômbia fazia é, existe a porta de saída, quer dizer, em que momento vai diminuir? Eu diria que a população idosa que recebe o BPC é mais fácil você ter uma projeção. Por quê? Porque você vê a taxa de envelhecimento, de vida, né? a expectativa de vida, você tem uma projeção. É a mesma coisa do benefício que também se paga para a pessoa com deficiência, que é um benefício de transferência de renda, que é o BPC para deficiência. Acontece o quê? Esse também é fácil você projetar. No caso de família, enquanto você não tem um programa de desenvolvimento que seja capaz de que agora o Brasil comece a vislumbrar que desenvolvimento econômico crescer sem ter condição das pessoas terem acesso não é a melhor saída. Então, eu acredito que a gente vai ter uma estabilidade, não é, nesses próximos 10 anos. Mas uma estabilidade, se o emprego continuar crescendo, se a gente continuar desenvolvendo como a gente vem desenvolvendo. Agora, tudo é uma questão, nós estamos também na política. A economia do economia país não é do influencia Brasil, diretamente, né? é a economia do mundo. Exatamente. E o Brasil se saiu bem, até agora está se saindo bem da crise, né? Mas com muita dificuldade. Uma perguntinha que talvez tenha um viés mais político, Deodato. Você já enxerga o projeto, o programa, como algo de Estado? Ou seja, independente do partido, do governo que assuma nos próximos 10, 15 anos, continua como Estado? Eu tenho plena convicção que sim. Seria inimaginável, né? Acho que nenhum partido político vindo a assumir o governo seria a insanidade de mexer num programa que é hoje uma referência no mundo, né, de atendimento às necessidades mais básicas de uma população. E é claro, nós temos que torcer, como a Ieda disse aí, torcer vigorosamente para que no médio prazo, no médio não, mas aí talvez, não sei, daqui a uns 30 anos, que de fato o Brasil não precise mais disso. Eu acho que nós temos que soltar fogos e trabalhar para que daqui a 30, sei lá, até menos, mas estou falando 30 anos, porque para que de fato nós tenhamos, né, não tenhamos mais essa necessidade desse tipo de programa. Mas enquanto nós tivermos uma sociedade capitalista como a nossa, né, e que tem a taxa mais alta de concentração de renda, que com o uma trabalho pobreza muito formal grande. não seja acessível a todos, Isso. porque é o trabalho formal que também protege. Exatamente. Quando eu arranjo um trabalho com carteira assinada, com salário digno, e ali eu faço uma carreira, isso é importante. Olha como nós evoluímos na questão da empregada doméstica, né? 50 anos atrás, como era que era? 50 anos atrás, era assim,
a dona da casa, a patroa ou os patrões, né? Dizem, não, essa menina eu trouxe aqui para poder dar um prato de comida a ela me ajudar. Explorava o trabalho 80, infantil. na verdade, 30 anos. Explorava o trabalho infantil. Exato. E isso não mudou muito, tem muito ainda. Ainda tem. Mas o avanço da carteira assinada, do direito trabalhista da doméstica, é um sinal de que nós temos que avançar no sistema protetivo no Brasil. O trabalho precisa ser protegido no Brasil. Até porque todos que estão aqui até a hora dessa, a gente está trabalhando. E esse trabalho precisa que, no caso de uma doença, do envelhecimento, ou de uma condição na vida, às vezes a gente está desprevenido. Aliás, é o mesmo e discurso, né, por exemplo, o amparo nessa colocação, do é o mesmo discurso que se colocava, se você só ver aí, no processo de extinção da escravidão no Brasil, qual era o grande discurso da elite rural que se tinha? É de que o Brasil iria quebrar se abdicasse da mão de obra escrava. Não era, um dos discursos, o maior discurso era esse. Então, nós, de fato, a gente vem rompendo com historicamente, com essas situações, né? E agora tivemos recentemente esse aspecto que falei da empregada doméstica, mas lembra que hoje parece que ninguém toca mais no assunto, não era? Mas foi nos primeiros dias foi assim, parece que o mundo ia se acabar. Vai se acomodando. E as pessoas vão entendendo vão... que, de fato, né, é uma profissão, né, e que tem que ser valorizado. Outra coisa que se dizia muito, aliás, há pouco tempo, eu já inclusive ouvi isso no interior do Ceará, é que pessoas seriam estimuladas a ter mais filhos. Houve o acompanhamento da população, o crescimento vegetativo dessa população para saber? Pelo contrário, nós estamos vivendo a curva do Brasil está mudando. Nós estamos aumentando o processo de envelhecimento. Nós temos uma faixa etária madura, mas de 29 nesse público específico? Não. Mas você tinha um outro referencial, Ida. Não. Mas você tinha um outro referencial em relação a essa questão de ter mais filhos, por exemplo, na zona rural, que é o auxílio... Não é a aposentadoria, o abono maternidade. Né? Quando a trabalhadora tem um filho, 23 meses. Ela recebe aquele valor. Então, acumulado. havia no começo, um discurso de que agora a turma ia fazer menino, assim, desbragadamente, né, sob o argumento de que ia receber aquele benefício, que não tem sentido. Isso não tem acontecido, já é fato. O que tem melhorado, inclusive que tem rebatido na mortalidade infantil, na redução da mortalidade infantil, é que a mulher, quando ela fica grávida, é claro, o benefício, ele tem que corrigir que na hora em que uma mulher fica grávida, aumenta a vulnerabilidade daquela família. Ou seja, os riscos dela adoecer, dela perder o bebê é grande, então aumenta um pouco a renda, a bolsa naquele momento. Até a criança fazer 6 anos, ela recebe um adicional. Principalmente, nós estamos falando de uma renda de R$70 per capita. Nós não estamos falando de um salário mínimo per capita, nós estamos falando de R$70 per capita. São pessoas que têm renda, eles têm renda. Faz um bico, um trabalhinho aqui, outro ali. Então, o problema é que eles estão completamente desprotegidos. Se ele adoecer, ele não tem nem como ser amparado. Bom, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Maria José. Maria José, você tem pergunta ou comentário para a gente? O comentário é sobre o Bolsa Família. Fique à vontade. Eu gostaria que esse Bolsa Família nunca acabasse. Por quê? Porque a gente que ganha salário mínimo, que faz a faxina, não tem como sobreviver como está. Você é beneficiária do Bolsa Família? Sim. Certo. Pois não. No momento, eu estou afastada, assim, eu estou doente. Certo. Eu passei um ano na justiça procurando um benefício do INSS. É muito difícil. O que me ajuda é Bolsa Família. Ok, Maria José, agradeço demais a sua participação. Muito boa noite, liga outras vezes, viu? Tá bom. Quem comenta? É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um segmento da população, por isso que eu falei tem que ter um pacto ético de nós nos solidarizarmos e repartirmos o acesso, né? E todos terem acesso. Então, o que ela está falando, a Maria José, é a realidade da maioria das pessoas que recebem Bolsa Família. A grande maioria. Claro que tem algumas pessoas que se aproveitam da situação e se beneficiam. O que eu recomendo? Fiscalizem, denunciem,
né? Procure o CRAS mais perto da sua casa, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Pronto, em caso de alguém saiba de que há uma má utilização, o que ela pode fazer? Tem que ser no CRAS? Não tem um telefone. Você tem aí? Tem um telefone aqui em Fortaleza. Enquanto ela pega o telefone, enquanto a Ieda pega o telefone, até lembrar o seguinte, a telespectadora aí até me permite fazer essa observação. Muitas vezes, e a Ieda também acaba de mencionar, muitas vezes as pessoas pensam que um programa de transferência de renda dessa, ou um auxílio que o governo possa dar para melhorar a vida das pessoas, necessariamente aquela pessoa assistida tem que estar na sarjeta. E não é isso. Não é isso. Quer dizer, você vê aí, essa senhora, né, ela ligou para cá, ela está assistindo a televisão, ela teve um telefone para ligar, né, e isso não significa dizer que ela está fora dos critérios para se utilizar do Bolsa Família. Então, muitas vezes a gente via muito isso, alguém, né, numa disputa, às vezes, da miséria, e isso acontecia muito nas famosas, nos alistamentos da emergência, na época das secas que eu me referi, onde você tinha, por exemplo, ia para o interior X lá, ia 200 vagas. Né? Tinha 500 pessoas para se cadastrar. Então, ficava até uma disputa. E os 300 dizendo que aqueles 200 que foram beneficiados foram indevidamente, não tinham direito, porque, eventualmente, um tinha um radinho na casa, portanto, se tinha um radinho na casa, não podia ser beneficiado de um programa desse de socorro do governo. Então, eu acho que serve até para a gente desconstruir um pouco essa lógica, né? Bom, nosso programa está chegando ao fim, temos apenas 1 minuto e meio, mas eu queria garantir 30 segundos para cada um para as considerações finais. Eu quero dar um telefone aqui em Fortaleza, as pessoas podem ligar, o 3223-5437. 3223-5437. Tirem suas dúvidas, denunciem, não precisa se identificar. E a gente vai apurando, vai investigando. O Bolsa Família é um benefício que tem seu limite. Ele é um benefício, o valor dele não é ainda a renda mínima que o Suplicy defendia, que é um salário mínimo para todas as pessoas, independente do trabalho. Então, eu quero agradecer a oportunidade e aqui em Fortaleza, nessa 5ª cidade mais desigual do mundo, nós estamos aqui trabalhando para ver se muda um pouco a cara dessa cidade. Ok, Deodato? É isso, mais uma vez, parabenizar pelo tema, né? Muito oportuno, os 10 anos do Bolsa Família, acho que é um balanço extremamente positivo. A ONU tem reconhecido esse programa como um dos grandes programas exitosos do ponto de vista do enfrentamento da miséria no mundo, né? Inclusive está sendo copiado para muitos países. Só para você ter uma ideia, a meca do capitalismo mundial, os Estados Unidos, né, já se espelhou, já andou buscando um nível de intercâmbio em relação a esse programa, porque a miséria não existe só no Brasil. Deixa eu só vem tocar o tamborim aqui. Veio tocar o tamborim. Gente, muito obrigado. Agradeço mais a participação de vocês. Queria só deixar aqui a imagem do livro do jornalista Arnaldo Santos, que já esteve aqui conosco. Escreveu esse livro Impeachment, me mandou de presente, a quem eu agradeço demais. Agradeço também vocês, obviamente. Muito obrigado. Agradeço a vocês que telefonaram, que estiveram conosco. Terça-feira que vem a gente está de volta com outra discussão interessante. Abraço. Tchau.